pensamento nietzschiano e suas influências no contexto filosófico, que vai se desembocar entre Nietzsche e o existencialismo, Nietzsche e a relação com o pós-estruturalismo, Nietzsche e a política, Nietzsche feminismo, Nietzsche a teologia, Nietzsche o pós-humanismo, naturalismo e a ciência. Hoje eu vou focar aqui na questão da relação dos aspectos misóginos contidos na filosofia que podem perpassar a filosofia de Nietzsche e a sua possível influência diante dos movimentos feministas de determinado período, na Alemanha, de acordo com esse livro, Então, antecipadamente eu aviso aqui que eu não vou falar em nome de aspectos feministas, não vou tentar fazer uma interpretação a partir de um contexto feminista, apesar de entender a importância do feminismo, apesar de gostar da leitura do feminismo, apesar de ter um certo aprofundamento nesse contexto. Eu não vou tomar a palavra enquanto intérprete do feminismo aqui, porque eu acho isso extremamente complicado por vários motivos e não vou fazer isso, certo? Então a questão aqui é tratar dessa possível contradição que há na filosofia nietzschiana diante do contexto de sua misoginia evidente e como pode um misógino influenciar movimentos feministas, Então o que acontece aqui é o seguinte: a filosofia de Nietzsche, em algum determinado contexto aí, algum que perpassa o período entre mais ou menos a passagem do século XIX para o século XX, certo? Na Alemanha, vai haver uma discussão, certo? Sobre isso, sobre as possibilidades que existem dessa influência de um movimento feminista na filosofia nietzschiana, uma possibilidade de emancipação a partir dos conceitos nietzschianos, a partir da filosofia nietzschiana, apesar de alguns críticos e críticas interpretarem que a sua filosofia, de um modo geral, ela está permeada de direcionamentos que reproduzem uma certa exclusão de gênero, que se direciona exclusivamente à figura do homem. Então, vamos tentar entender como possivelmente a ideia de transvaloração em Nietzsche pode ser associada a esses movimentos feministas desse determinado período, e como isso pode se dar em relação às suas noções de corpo e afetos, e suas críticas radicais à natureza humana podem ser associadas integradas a esses determinados movimentos feministas. Nietzsche, a filosofia nietzschiana, de modo geral, ela é entendida como uma grande caixa de ferramentas. Esse Michel Foucault já tinha nos direcionado a esse tipo de compreensão sobre a filosofia de Nietzsche, Então aqui nós vamos pontuar primeiramente os pontos evidentes que perpassam os apontamentos evidentes, misóginos, algumas menções, Agora aqui eu vou fazer algumas citações, Você vai ter com as mulheres, não se esqueça do chicote. Que perigoso, insinuante, subterrâneo, bichinho de rapina, e tão agradável. Além disso, a mulher é indizivelmente mais malvada que o homem, também mais sagaz. A bondade na mulher é já uma forma de degeneração. Et homo. Outra citação: foi ouvida a minha resposta à questão de como se cura, se redime uma mulher, fazendo-lhe um filho. A mulher necessita de filhos, o homem é sempre somente um meio. Assim falava Zaratustra, e também contido em Et homo, porque escrevo livros tão bons. Uma mulher quer ser mãe, e se ela não o deseja, ainda que possa, então ela pertence, como regra geral, a uma prisão. Nota publicada de 1885.
citada por Dietrich. Quando a mulher tem inclinações eruditas, geralmente há algo de errado com a sua sexualidade. Emancipação da mulher, isto é, o ódio instintivo da mulher que não vinga, ou seja, não procria, a mulher que vingou. Entre outras citações aqui de Nietzsche que vão desembocar, que vão compreender essa misoginia evidente na filosofia nietzschiana, né? Diante disso, como é possível necessariamente um filósofo misógino influenciar movimentos feministas nesse período, né? Então, de acordo com um comentador aqui chamado Kaufmann, diante desse bombardeio de misoginia, e aqui eu estou fazendo a citação direta da pior espécie, uma das estratégias utilizadas por alguns comentadores tentar driblar essa misoginia contida em Nietzsche, afirmar que esses textos são textos isolados, textos dispersos, que se perdem diante da grandiosidade da filosofia de Nietzsche, né? Será que isso é verossímil? Será que isso é correto fazer essa afirmação? Vamos ver logo mais na frente, né? Entretanto, parece que de certo modo, seguir esse viés argumentativo, se invertermos o ônus da prova, podemos verificar que através desse mesmo diagnóstico, quando Nietzsche faz a acusação acerca daquilo que se entende enquanto moral dos fortes e moral dos fracos, sempre há uma associação de gênero nesse sentido, né? Quando ele se dirige àqueles que são entendidos como fortes, ele sempre está associando essa conotação dos fortes a uma noção masculina, mais masculina, né? E sempre ao que tange a moral dos fracos, ele se dirige como algo que está ligado a uma noção de associação ao gênero feminino, como ele faz referente aos dizeres diretamente aos cristãos, e isso está contido lá em O Anticristo, né? Quando ele se refere aos cristãos, em algum ponto de O Anticristo ele se refere como afeminados então parece que não é só não são só algumas citações isoladas que estão contidas aí nessa abordagem da filosofia nietzschiana. Parece que é algo que de certo modo está contido na filosofia de Nietzsche, está por trás de alguns pressupostos da filosofia nietzschiana do modo geral, né? Então, outra situação agora uma comentadora nietzschiana, nesse caso é a Kelly Oliver. Ela vai dizer o seguinte, que Nietzsche se identifica com a eterna verdade varonil e espera ansiosamente o dia em que toda a humanidade será varonil. Nietzsche nos ordena que sejamos duros. Para Nietzsche, a impotência é o real inimigo da vida. Não surpreende que ele escolha o deus da fertilidade, Dionísio, cujos símbolos são o vinho, cor de sangue, e o falo entumecido para representar a força da vida. E, repetidamente, a vida degenerada é ilustrada em termos de castração, emasculação, afeminamento e impotência. Então, como eu já me referi lá que em algumas passagens do Anticristo ele se refere aos cristãos como aqueles que eram os fracos, os moralistas ressentidos, através de aspectos que se dão de referência à associação ao gênero feminino. Parece que Nietzsche nos mostra alguns indícios aqui de um bloqueio referente a uma libertação, a uma liberação das mulheres diante daquele período, mesmo que ele não admitisse isso diretamente. Então, segundo Dietrich, que é um comentador de Nietzsche, essa misoginia, e aí ele está tentando fazer uma defesa aqui de algum modo por esse aspecto, esse sintoma misógino em Nietzsche. Ele diz que essa misoginia não pode necessariamente ser compreendida como um conservadorismo cego e autoritário, mas que sim faz parte de um determinado contexto cultural que Nietzsche estava tentando resgatar. Porque Nietzsche é entendido como um reacionário, né, do pensamento humano. O que é ser um reacionário do pensamento humano nesse contexto? Ele está tentando resgatar uma moral grega, um pensamento que está calcado lá naquilo que ele entendia como a moral do guerreiro de Areté,
que estava suplantada naquele período helenístico, né? Então, para justificar ou para tentar justificar aqui esse contexto misógino, esse comentador tenta suplantar isso em um resgate dessa cultura que Nietzsche tenta resgatar como a moral dos fortes e algo que precisa ser, de certa maneira, vai representar posteriormente o terceiro momento da transvaloração de Nietzsche. Isso aí em outro momento eu posso fazer um vídeo para explicar esses 3 momentos aí da transvaloração nietzschiana. Então esse resgate dessa moral vai automaticamente, de certo modo, representar, vai trazer esse aspecto, de certa maneira, da misoginia, não necessariamente como algo declarado, mas algo que faz parte daquela determinada cultura. Isso é a tentativa de justificativa desse comentador, né? Não sei se eu concordo muito com isso aqui, né? Mas enfim. Mas as contradições da filosofia de Nietzsche, elas não param por aí. Elas novamente ressurgem, na verdade, através de alguns aspectos relacionados à sua vida pessoal. Não que isso justifique os seus escritos misóginos e evidentes, mas as suas relações com as mulheres de sua época, as mulheres que eram ditas como emancipadas, mulheres que eram entendidas como mulheres, entre aspas, liberais, no sentido de serem independentes, não no sentido liberal como entendemos atualmente, né? Mas enfim, tem algumas citações aqui dessas mulheres que conviveram com Nietzsche, que vai nos dar uma ideia mais ou menos de como se dá essa contradição sobre aquilo que Nietzsche escrevia e sua própria vida pessoal. Não que novamente eu vou fazer questão aqui de tocar nesse aspecto, não que isso vá justificar a misoginia de Nietzsche, né? Mas aqui eu quero evidenciar uma questão que se dá por verificar, né, mais um aspecto de contradição na filosofia de Nietzsche. Nietzsche era amplamente conhecido pelas mulheres as quais convivia como um doce homem, como escreveu Dite. O homem da dinamite, como ele mesmo descreveu, o próprio Dite descreveu acerca como, na verdade, como Nietzsche foi descrito por uma sua amiga judia chamada Helen Zimmer, não era nada menos do que um cavalheiro, ou seja, uma amiga pessoal dele descreveu como alguém que não se manifestava de uma maneira grosseira referente às mulheres, mas isso também não justifica seus escritos, né? Porque seus escritos misóginos, porque muitas vezes as piores violências podem ser proferidas pelo mais inofensivo dos homens em comportamentos sociais, então também não justifica. Mas não só os seus discursos destemperados referentes às mulheres, segundo elas mesmas, não condiziam com suas atitudes, o que mais uma vez eu vou ressaltar que não justifica seus ataques textuais à figura da mulher. Como um dos aspectos, ele escreveu em contraponto, em se opondo à educação superior e emancipação das mulheres. Na sua vida social, ele voltou a favor da emancipação das mulheres nesse contexto, né? Adorava estar em companhia dessas mesmas mulheres emancipadas que ele por vezes criticava em seus textos. A própria Zimmer, uma de suas tradutoras para o inglês, e também sua amiga pessoal, que já foi comentado anteriormente aqui, que fez a sua relação aqui de Nietzsche como um homem doce, comentou a respeito da sua relação com o próprio indivíduo, fazendo um paralelo, até ironizando ele, quando ele cita ali em cima que para ter com uma mulher, para dialogar com uma mulher é necessário estar de posse do chicote. Ela ironiza, né? Certamente ele não usou o famoso chicote. Então, esse comportamento dúbio de Nietzsche referente a aquilo que ele escreve e o modo que ele se comportava socialmente, segundo alguns convivas do mesmo, se devia ao fruto de sua imaturidade e dificuldade de lidar com as mulheres, talvez. E alguns supunham que isso fosse se esvair durante seu período de amadurecimento, durante sua vida, algo que supostamente nunca ocorreu, né? Pelo menos como podemos verificar.
Então, outro aspecto importante sobre as obras do mesmo estão contidos e contraditórios, estão contidos em outros trechos que eu vou citar aqui também, né? Em qual ele tece alguns elogios às mulheres, e aí eu vou fazer as citações. Cito Nietzsche: todas as coisas das quais o cristianismo verte a sua insondável vulgaridade, a procriação, por exemplo, a mulher, o matrimônio, são aí tratados seriamente com reverência, com amor e confiança. Não conheço livro em que se dizem tantas coisas delicadas e gentis às mulheres como no Código de Manu. Esses velhuscos e santos têm um modo de serem amáveis com as mulheres que talvez não tenha sido superado. Outro trecho: a boca de uma mulher, o busto de uma garota, a oração de uma criança, a fumaça do sacrifício são sempre puros. Outro trecho: nada existe mais puro que a luz do sol, a sombra de uma vaca, o ar, a água, o fogo e o respirar de uma garota. E outra passagem: talvez uma mentira sagrada. Todas as aberturas do corpo acima do umbigo são puras, todas abaixo impuras. Apenas na garota o corpo inteiro é puro. O que se torna aqui demasiadamente interessante nessas nuances do pensamento do autor é a capacidade e a possibilidade que Nietzsche tem de atrair o movimento feminista deste período, pelo menos, mesmo com inúmeras declarações misóginas aí, dentro do contexto da sua filosofia, né? E aí o que se deve a isso? Como que um misógino pode ser apropriado por vários movimentos feministas daquele determinado período? Então a questão aqui é o seguinte: Nietzsche, apesar da sua misoginia, ele tem um modo de fazer filosofia que vai, de certo modo, se colocar em oposição a um suposto tradicionalismo que há já na filosofia desde sempre, na filosofia que se entende como tradicional, que reproduz aspectos durante muito tempo, de modo a naturalizar, segundo aqui a interpretação do livro da Ashley Woodward, há tanto tempo que nós tendemos a não reparar mais nessas exclusões de gênero. E o pensamento de Nietzsche, quando se coloca como um pensamento, pelo menos nessa ambientação, quando surge como um pensamento antagônico ao pensamento academicista predominante, e aquilo que se considerava a filosofia oficial, a interpretação da filosofia oficial, ele vai dar margem, de certa forma, uma margem teórica para que os movimentos feministas se apropriem e utilizem da força da sua filosofia para poder criticar esses pensamentos considerados as filosofias oficiais regradas na academia, né, que se pretendem como necessariamente, predominantemente, que se referem à questão de gênero de maneira dúbia e de maneira pejorativa referente ao gênero feminino, né. Um desses é Platão. Apesar de o próprio Nietzsche ainda assim manter esses aspectos de considerações pejorativas referente ao gênero devido às suas próprias influências dessa filosofia tradicional, né? E também do seu contexto cultural e também das suas escolhas pessoais. A gente não pode, de certa maneira, esquecer isso também. Então, por exemplo, a filosofia platônica, né, uma delas, né, que Nietzsche vai ser um antagonista ferrenho da filosofia platônica. Claramente, a filosofia platônica claramente tem um desprezo pelo feminino, no qual ele associa, Platão associa o mundo das ideias a algo que deve ser contemplado e buscado. E o mundo das ideias aqui é associado a uma noção masculina. E o mundo sensível, que ocupa o lugar secundário e digno de desprezo, Platão associa ao feminino, algo que deve ser não cultuado, em certa medida evitado, né? Assim como em A República, quando Platão ressurge a sua ideia de reminiscência a partir de uma noção de punição que está contida na influência do pensamento órfico na filosofia platônica, da religião órfica ou do mito órfico, como você preferir chamar, mas que influencia a filosofia platônica.
Platão vai dizer que o indivíduo para o qual foi designado a um determinado fim e não exerce a sua virtude de uma maneira que possa ser considerada que tenda para o seu bem, que tenda para a sua determinada finalidade, a qual vai resgatar aquela ideia lá da alma de ouro, alma de prata e alma de bronze. Posteriormente eu posso explicar, mas aí você, para entender isso, você pode buscar entender a ideia de reminiscência em Platão, certo? E aí eu recomendo que verifique 2 livros, A República. Eu não lembro exatamente qual é o livro da República, mas depois eu coloco aqui, porque eu vou postar esse vídeo no YouTube, e aí eu vou editar e eu coloco ali as referências lá, A República e o próprio Timeu, para você verificar essa ideia de reminiscência. Então, o indivíduo que não segue esses parâmetros, que tem ao seu fim a sua determinada finalidade, ele que não vive bem, segundo a filosofia platônica, ele tende a ser punido. E ao ressurgir no mundo da vida, porque Platão vai trabalhar uma determinada ideia que está ligada a uma noção que pode ser entendida como uma suposta ideia de reencarnação, mas não é exatamente isso, mas é um retorno da alma ao mundo sensível. O indivíduo que não pratica as suas virtudes de acordo com aquele para o qual foi designado, ele é punido, e ao ser punido, o primeiro estágio de regressão é voltar como uma mulher, certo? Então, por aí você já tira. E dentro de vários outros contextos de exclusão de gênero feminino que há na filosofia tradicional até os dias atuais. A gente poderia passar o dia discutindo sobre isso. Mas aqui não é meu intuito focar nisso, mas trazer as contradições do pensamento nietzschiano nesse sentido. Então, ao compreendermos essa noção de filosofia feminista dentro desse contexto de uma maneira mais geral, se faz fundamental examinar que feministas criticam a tradição filosófica, não apenas pelo motivo de exclusão total das mulheres desse ambiente, mas também por conta da consideração das categorias dessa tradição, que são completamente permeadas por esse viés de gênero. Ou seja, essa é a intencionalidade desse feminismo ambientado nesse contexto alemão desse período, né? Então a primeira fase do feminismo nietzschiano nesse contexto alemão é permeada por 3 grandes vertentes, que é o liberalismo burguês, a nova ética e as boêmias. O liberalismo burguês, rapidamente falando aqui, são as feministas nietzschianas que defendiam mais direitos e melhores condições para as mulheres, incluindo acesso à educação superior, e que combatiam o patriarcado na ordem existente. Contudo, elas apoiavam as instituições existentes, incluindo o casamento e o papel da mulher como dona de casa. O movimento Nova Ética se trata do movimento associado à Liga para a Proteção das Mães, fundada em 1905, e elas acreditavam que o caminho autêntico para a autorrealização feminina passava pela maternidade, mas ao mesmo tempo chocaram as colegas feministas de então ao defenderem amor livre e a maternidade fora do matrimônio. E finalmente as nietzschianas boêmias radicais, que também defendiam e frequentemente praticavam amor livre, vendo o dionisíaco como um princípio de liberdade sexual, diferentemente das defensoras da nova ética. Porém, elas desenvolveram ideias radicais sobre a liberdade das mulheres em relação às instituições sociais, como família, e papéis sociais tradicionais, como esposa e mãe. Essas 3 correntes elas se distinguem entre si pelas visões que sustentam sobre a liberação sexual das mulheres e seus papéis sociais. Algumas primeiras feministas adaptaram essa noção do Ubermensch nietzschiano para criar o ideal da supermulher. Dentre alguns principais nomes desse feminismo nietzschiano, podemos contar com alguns nomes como Lily Brown, Ellen Stoker, Hedwig Dunn, Mary Wigman e Isadora Duncan. O livro é ambientado a partir de um diálogo da autora, da organizadora desse livro, Ashley Woodman, com alguns intérpretes e filósofos que se debruçam sobre o trabalho de Nietzsche. Mostraremos aqui a conclusão de 3 pensadoras sobre uma noção geral, para poder concluir aqui o nosso pensamento, né? Então, a Kelly Oliver, a Lucy Irigaray
e Sarah Kaufmann sobre a relação de Nietzsche com a sua misoginia, em contraponto à influência sobre os movimentos feministas deste período já citado. A Kaufmann justifica que no transitar de suas obras, Nietzsche não faz apenas uma única associação da imagem da mulher, mas inúmeras, como por exemplo no contraponto que faz a Circe e a Balbo. Circe estaria associada a uma imagem depreciativa da mulher, que desencaminha o homem do caminho e do acesso à verdade. Já a deusa Balbo faz a Circe e a Balbo. Circe estaria associada a uma imagem depreciativa da mulher, que desencaminha o homem do caminho e do acesso à verdade. Já a deusa Balbo seria a respectiva imagem feminina de um Dionísio feminino associado a um poder procriador que afirma a vida e a noção de eterno retorno. Balbo afirmaria o perspectivismo por meio de seus véus que apenas escondem novos véus, ou seja, a Kaufmann, ela entende aqui aspectos positivos e aspectos negativos na filosofia nietzschiana que podem ser apropriados para o livre escolha a partir do feminismo que pode colaborar. A Irigaray compreende que o lugar de sujeito de mulher foi negado durante todo o período do pensamento tradicional do Ocidente e que ao mesmo tempo Nietzsche colaboraria para essa perpetuação, como por exemplo com a sua ideia de ter eterno retorno. Entretanto, o rompimento com a separação do discurso acadêmico do discurso acadêmico em separação à poesia corresponde aqui que corresponderiam aqui nesse contexto sucessivamente ao discurso masculino e feminino, ou seja, o discurso acadêmico como o discurso masculino predominante e a poesia associado ao feminino, subverteria a lógica ocidental que vem se estruturando desde sempre no pensamento acadêmico, ou seja, ela entende que Nietzsche negou esse lugar da mulher durante todo o período da sua filosofia, só que o seu modo não tradicional de fazer filosofia, de quebrar com esses paradigmas tradicionais da filosofia tradicional através de aspectos poéticos, valorização da arte, ele teria esse ponto positivo de subverter a lógica ocidental e poderia ser aproveitado nesse sentido. Já a Kelly Oliver, que é a mais pessimista e talvez realista aqui, apesar de eu não descartar completamente fora a filosofia de Nietzsche, ela afirma que apesar da abertura causada no pensamento tradicional ocidental, causada pelo autor, ao mesmo tempo ele exclui as mulheres destes espaços. Mesmo que Nietzsche valorize o corpo, se trata de um corpo necessariamente masculino. Entende ainda que a misoginia contida em Nietzsche se manifesta de maneira abjeta e de modo hostil, e está relacionado a uma hostilidade ao aspecto materno, e que exclui majoritariamente o feminino de suas noções afirmativas, como por exemplo a do Ubermensch, que seriam, na visão da filósofa, homens sem a necessidade do maternal, pois poderiam parir a si mesmos. E aí após a conclusão dessas autoras, o que é que eu concluo disso? Eu concluo que sim, a filosofia nietzschiana está perpassada de misoginia e possivelmente a própria filosofia, o próprio aspecto filosófico, teórico filosófico dos seus conceitos está perpassado também por um tradicionalismo e por um enviesamento de gênero. Porém, entretanto, a filosofia de Nietzsche possui, por definição ou por intuito principal, esse antagonismo aos tradicionalismos morais que se baseiam principalmente na noção de perspectivismo e na sua noção de transvaloração dos valores. E aí, posteriormente, eu posso fazer um vídeo só para explicar esses dois conceitos aqui, pelo menos minimamente, para que vocês possam se contextualizar aqui no que eu estou falando. Mas baseado nessas perspectivas, nesses entendimentos que se dão para uma subversão dessa moral já subjacente, já subscrita no mundo, ele dá uma abertura a partir daquilo que Foucault entenderia como uma utilização do pensamento genealógico nietzschiano como ferramenta para esses próprios movimentos feministas se apropriarem desses conceitos e subverterem uma lógica moral contida na própria filosofia nietzschiana. Porém, não há de se negar que há realmente
esse aspecto misógino na filosofia nietzschiana, que está contaminado através de seus conceitos de um modo geral, né?